o maior império do mundo, visto pelos olhos atuais. A ascensão, a queda, os conquistadores, os conquistados. Roma, o grande império. Olá, sou Joe Mantegna. Roma foi um império magnífico, onde os imperadores exerciam um poder supremo. Homens famosos como Augusto, Calígula, Cláudio e Nero reinaram em uma civilização antiga cobertos de poder e de glória, em um mundo de obscuridades, dramas e violência. Juntem-se a nós, pois vamos contar as vidas públicas e particulares desses soberanos. Hoje, o History Channel e a Logon apresentam a Era dos Imperadores. A Era dos Imperadores. Distribuído por Logon. Versão brasileira, Sérgio Moreno. O início do Império Romano simbolizaria a arte de governar, produzindo líderes famosos como Pompeu o Grande, Júlio César e Marco Antônio. Mas, em 31 a.C., o governo republicano que já existia há quase 5 séculos tinha sido desmembrado. Era o início de uma era de ouro. Em vez de dividir a liderança entre 2 cônsules como tinha sido no passado, o poder supremo estava nas mãos de um só homem, que tornou-se conhecido como César Augusto. César Augusto, filho de um deus, que estabelecerá a Era do Ouro no Lácio sobre os campos que eram de domínio de Saturno. Virgílio. Em 27 a.C., Caio Otávio Turino, mais conhecido como Otaviano, se tornaria o líder mais reverenciado do Império. Nascido em 63 a.C., Otaviano cresceu em uma família aristocrata italiana. Era um jovem mimado e doente, que compensava sua fraqueza física estudando literatura e dominando a oratória pública. Em 44 a.C., o tio-avô de Otaviano, o ditador romano Júlio César, foi assassinado. César sempre gostara do jovem e inteligente Otaviano. Como não teve herdeiros legítimos, César adotou-o póstumamente em seu testamento, deixando todos os seus bens para ele. Contra o desejo dos pais, Otaviano foi para Roma reclamar os domínios de César e seu nome. Logo que chegou, encontrou a oposição de Marco Antônio, que julgava que aquele adolescente pretensioso não merecia a herança. Você, rapaz, que tudo deve a um nome. Marco Antônio. A morte e o legado de César foram itens políticos importantes para um jovem de 19 anos. Como Marco Antônio disse, sem nada além de um nome, foi preciso muita coragem para ir a Roma reclamar sua herança. Foi chamado de César Otávio. A magia desse nome deu a ele grande poder sobre os veteranos de César. Na República Romana, Otaviano não poderia herdar a antiga posição de César em Roma, mas como herdeiro de sangue, usou a influência do nome de César para estabelecer a base de seu poder em Roma. Durante os 17 anos seguintes, edificou um exército e derrotou seu rival, Marco Antônio, que subsequentemente cometeu suicídio. Depois de anos de uma guerra civil sangrenta, Otaviano restaurou a paz e a ordem no Império. O povo romano recompensou-o com um novo título, Augusto, que significava semidivino. Com o novo título, surgiram outras mudanças. A mudança entre Otaviano e Augusto foi muito importante. É, em parte, um sinal de maturidade. E dessa imagem quase infantil de Otaviano, passamos para outra firme, madura, deliberadamente viril de Augusto.
Acredito ainda que a legitimidade do regime de Augusto foi a ideia de que Roma, em alguns sentidos, retornara à Era do Ouro, uma era antes do pecado. Augusto tornou-se o primeiro de uma longa sucessão de imperadores que governariam Roma nos 500 anos seguintes. Era então o único governador do mundo mediterrâneo que incluía a Itália, o Egito, a Síria, a Espanha, a Gália e partes da Ásia Menor. Estabelecido em um cargo que seria vitalício, Augusto tinha o direito de indicar os governadores das províncias, de propor leis, de presidir as cerimônias públicas e de controlar o Senado. Durante o Império Republicano, o Senado governava a política, que agora estava sob as ordens imperiais. O Senado foi assim destituído de seu antigo poder. Sua função era um pouco mais do que dirigir o tesouro imperial. O povo romano concordou com unanimidade que eu deveria ser eleito o mantenedor das leis e da moral, sozinho e com poder total. Augusto. Júlio César pode ter sido o maior comandante militar romano, mas seu filho adotivo se tornaria o maior político de Roma. Augusto era um homem educado, de inteligência rápida, que sabia como dominar o Senado. Diferentemente de Júlio César, Augusto era frugal e não ligava nem um pouco para sua aparência física. Ele era tão distante de cuidados com seus cabelos que vários barbeiros tinham que trabalhar ao mesmo tempo rapidamente. E quanto à barba, era aparada ou então raspada, enquanto ao mesmo tempo estaria lendo ou escrevendo alguma coisa. Suetônio. Não se pode dizer que Augusto fosse um líder militar. Não se importava com a política externa, dando mais atenção a assuntos internos. Melhor dizendo, a paz romana, uma política para manter um império pacífico. No início de seu reino, em 27 a.C., a população de todo o império crescera para milhões de habitantes. Uma das grandes forças do Império Romano era a cidadania romana. Diferentemente de outros impérios ou outras sociedades, os romanos costumavam oferecer cidadania às novas províncias conquistadas, novos povos vencidos. A cidadania tornou o Império Romano uma grande mistura de raças. Os cidadãos romanos tinham certos direitos. Só as crianças das famílias ricas poderiam receber a educação primária, mas somente os meninos de famílias abastadas poderiam frequentar a escola secundária. Enquanto isso, as meninas eram geralmente obrigadas a aceitar casamentos arranjados. A família romana era uma instituição peculiar. A figura que tinha o poder era chamada de pater familias, o pai da família, que dominava os filhos, os netos, os bisnetos, seguindo a linhagem masculina. Dominava sua mulher e também suas filhas solteiras. Tinha o poder de executar filhos e filhas se assim o desejasse. Tinha o poder de obrigar os filhos a se casarem e também a se divorciarem. As disputas domésticas geralmente eram decididas dentro da família. No entanto, o assunto privado do casamento logo se tornaria uma preocupação pública durante a Era de Augusto. Durante o período imperial, os homens eram considerados um bem de alto valor. O imperador Augusto sabia disso muito bem, já que a população masculina vinha diminuindo. Os jovens, portanto, eram necessários para fortificar um exército enfraquecido e para ocupar os postos governamentais. Para isso, o imperador instituiu regras que encorajavam os homens das classes superiores a se casar e a procriar. Se sobrevivêssemos sem esposa, cidadãos de Roma, nenhum de nós teria esse aborrecimento. Mas já que a natureza assim decretou, devemos planejar nossa preservação duradoura em vez de nosso prazer temporário. Augusto. O que ele fez, assim pensando, foi regular os casamentos. E se um senador romano se casasse cedo e tivesse filhos, os filhos eram a meta.
teria certas dispensas, poderia se candidatar mais cedo, poderia herdar de maneira mais simples. Se não tivesse filhos em uma determinada idade, sofreria penalidades. Não poderia herdar toda a quantia que alguém lhe destinasse. As mulheres também eram incentivadas a casar. Se uma esposa tivesse 3 filhos ou mais, poderia herdar as propriedades do marido ou do pai quando morressem. Antes de Augusto subir ao poder, as mulheres não tinham direito a propriedades, nem poderiam viver independentemente. Mas, mesmo com todos esses incentivos, ter filhos ainda representava uma carga pesada. Dar à luz era perigoso para as mulheres e muitas morriam de parto. O controle da natalidade e o aborto eram praticados tanto nas classes baixas quanto nas altas. Chegou a nossas mãos uma obra de um médico grego do século I que escreveu sobre essas coisas. Um dos métodos de controle era chamado o método do ritmo, mas infelizmente parece que ele não achou o ritmo certo, pois muitas mulheres morreram nessa época. Quanto ao aborto, temos notícias dos métodos usados, sendo que alguns deles são nossos conhecidos. Aconselhavam banhos quentes, pular muito, levantar objetos pesados, cavalgar animais, coisas desse tipo. Augusto promovia o casamento e a família em um esforço para reformar o que acreditava ser a queda da moral da sociedade romana. No entanto, logo descobriria que seu plano de valores familiares causaria um escândalo dentro do palácio imperial. Durante séculos, os romanos gozaram livremente de seus prazeres e desejos sexuais, participando de grandes orgias ou mantendo romances clandestinos. Mas em 2 a.C., o imperador iniciou uma cruzada para limpar o que acreditava ser um comportamento imoral. Instituiu legislações para valores familiares, tornando o adultério um crime. Romances extraconjugais não eram mais um problema particular entre o marido e a mulher. Era um assunto do Estado. Se uma mulher fosse apanhada em adultério, não só perderia uma boa parte de sua propriedade. Seu marido poderia se divorciar e ela seria exilada para uma ilha onde viveria em circunstâncias desagradáveis, longe da família e de Roma. A lei permitia que os romanos matassem suas filhas ou esposas se fossem apanhadas em adultério. As mulheres, no entanto, não tinham os mesmos privilégios legais. Sem a menor dúvida, havia um padrão duplo sobre o adultério, pois quando Augusto introduziu suas leis, sua própria família foi atingida. Parece que Augusto tinha cometido o adultério, possivelmente mais por motivos políticos do que por seu interesse em mulheres, já que desejava saber o que os maridos delas pretendiam fazer. Augusto excluiu a si mesmo de qualquer julgamento moral, mas reforçou suas leis morais estritas sobre todos os cidadãos romanos, inclusive membros de sua própria família. No século II a.C., sua filha foi apanhada em adultério. O próprio Augusto condenou-a a passar o resto de sua vida em uma ilha distante. Júlia tinha a reputação de envolver-se em orgias e de ter casos com muitos homens das classes dominantes de Roma. Augusto exilou-a para uma ilha da qual nunca voltou. Morreu no exílio. Mas é interessante pensar que na primeira família imperial, a família de Júlio até Cláudio, de 5 imperadores, 6 de suas mulheres foram exiladas por adultério. Essa também era uma maneira de livrar-se de mulheres que pudessem ser perigosas. Muitas vezes suspeitavam-se de que os homens com quem elas estavam envolvidas talvez fossem os motivos de seus exílios, não eram só o adultério. A esposa de Augusto foi uma das poucas mulheres aristocratas a escapar do escândalo moral. Lívia Drusila era casada e estava grávida quando conheceu Augusto, que tinha 25 anos na época. Divorciou-se de seu marido e tornou-se a terceira esposa de Augusto. Mas Lívia não permanecia quieta no palácio real.
Era uma primeira-dama esperta e calculista, que queria que o filho Tibério um dia subisse ao trono imperial. Ela foi uma das poucas mulheres que escaparam do escândalo sexual. Nunca houve uma mancha na vida particular de Lívia e, nesse aspecto, ela era muito diferente das outras mulheres que viviam rodeadas por escândalos sexuais, por histórias de orgias e outros fatos semelhantes. Apesar de Augusto não ser muito fiel, permaneceu casado com Lívia até sua morte. O antigo autor Suetônio escreveu que Augusto amou-a e estimou-a até o fim. Para reforçar sua legislação sobre a moral, o imperador Augusto podia influenciar o império em muitos aspectos, inclusive nas artes. Mas, com o tempo, suas táticas severas de governo tornaram-se impopulares com os cidadãos de Roma. O Império Romano produziu algumas das maiores mentes literárias da história. Podemos citar Lívio, que escreveu 142 livros sobre a história de Roma, e Virgílio, o poeta-filósofo, que escreveu o grande épico Eneida. Uma das formas culturais significativas que Augusto estabeleceu durante seu poder foi fundando, apoiando e controlando um grupo de poetas da corte, que escreviam poesia celebrando a revolução moral de Augusto e a nova era do ouro que ele afirmava ter levado para Roma. Esses poetas escreviam por dinheiro, escreviam sendo sempre subvencionados. O imperador Augusto ditava que tipos de livros os autores romanos poderiam escrever. Mas nem todos os autores obedeciam seu decreto. O poeta Ovídio escreveu um livro chamado A Arte do Amor, um manual de instruções sobre como seduzir as mulheres, mais exatamente, uma mulher casada. Augusto ficou ofendido com o conteúdo do livro e castigou Ovídio, exilando-o de Roma. Uma das maiores ironias em tudo isso era que uma das famílias mais imorais e desorganizadas era a do próprio Augusto. E esses rumores persistentes devem ter minado seu poder, pois ele parecia um hipócrita para o público. Augustus's own moral stance must in some way have made him appear in public to be more of a hypocrite than he would have wished. As leis morais de Augusto tornaram-se impopulares e ineficientes. Era muito difícil obedecer uma lei que ele próprio desrespeitava. Augusto teve mais apoio para seus esforços para promover a adoração religiosa por todo o império. Fez isso restaurando templos pagãos. Era também admirado por incentivar o culto popular das virgens vestais. Vesta era a deusa romana do lar. Seu culto consistia em 6 virgens chamadas de vestais. Elas ficavam presas no templo para cuidar da chama eterna de Vesta. Era uma grande honra tornar-se uma sacerdotisa vestal. Moças de 6 a 10 anos eram escolhidas pelo imperador. Durante 30 anos, as mulheres ofereciam sua virgindade e devoção à deusa. A violação da castidade significa prisão ou morte. As vestais juravam manter a castidade por toda a vida. O castigo era horrível. A pecadora era colocada em uma pira funeral, carregada pelas ruas enquanto sua família chorava e arrancava os cabelos. Depois era enterrada em uma câmara subterrânea com alguns feijões e um pouco de água, e a deusa Vesta é que deveria decidir se ela viveria ou morreria. Durante gerações, houve muitos escândalos de virgens vestais que foram enterradas vivas.
Durante seus 40 anos no trono imperial, Augusto fez várias reformas que elevariam seu nome como um dos maiores imperadores. Construiu estradas e pontes, limpou as ruas da cidade e chegou a criar um departamento contra incêndios. Revitalizou Roma, tornando-a a cidade mais opulenta do mundo. Cidade de mármore. Quando a encontrei, era uma cidade de tijolos. Augusto. Em 14 d.C., Augusto sofreu um infarto, ficando às portas da morte. O imperador de 74 anos começou a pensar quem ele nomearia seu sucessor. A sucessão era um problema perpétuo para todos os imperadores romanos. Em resumo, eles teriam que estabelecer suas credenciais de dinastia, seu relacionamento com Augusto e também mostrar que eram os melhores cidadãos para governar. E essas duas coisas geralmente são difíceis de estarem juntas. Augusto não teve filhos para herdar o trono. Enquanto a morte se aproximava, o império esperava ansiosamente descobrir quem seria o imperador seguinte, posição herdada por um filho ou parente de sangue. Sem um herdeiro de sangue, Augusto passou seu título para seu enteado Tibério. Mas apesar de sua mãe se esforçar muito para convencê-lo a aceitar o trono, Tibério não queria o cargo. Achava que ser imperador era muito perigoso. Conquistas hostis, revoltas e intrigas familiares eram constantes. Dos 12 primeiros imperadores, 4 morreram pacificamente, 2 cometeram suicídio e outros 6 foram assassinados. Os imperadores romanos sabiam que sempre havia o perigo de morte violenta, talvez no campo de batalha, mas mais provavelmente pelo assassinato, ou por um de seus próprios oficiais, ou por outro político romano. Outros senadores muitas vezes estavam envolvidos em complôs contra a vida do imperador. Alguns desses imperadores, começando com o próprio Júlio César, ignoravam essa ameaça. Júlio César disse que preferia morrer uma vez do que constantemente, por temer a ameaça de assassinato. Mas outros ficavam paranoicos com as ameaças dos complôs sobre suas vidas. O próprio Augusto escolhia sua guarda pretoriana. Como os agentes secretos dos governos atuais eram contratados para proteger o imperador a todo custo. Todos os que visitavam o palácio eram revistados, mas às vezes até os guardas pretorianos achavam difícil proteger os imperadores de seus próprios filhos, que muitas vezes tinham um comportamento desregrado. Eles tinham a dinastia, mas geralmente os príncipes mais jovens, tendo sido criados nos palácios imperiais com poucas restrições sociais, seriam imprevisíveis como imperadores. E essas figuras eram afastadas como loucas. Com o crescimento do império e riqueza, muitos príncipes reais tomavam medidas desesperadas para ocupar o trono. Muitos imperadores descobriram que a ameaça de assassinato vinha de dentro do palácio, de dentro da família imperial. César pode ter inventado o termo família problema, que foi aperfeiçoado pelos imperadores que o sucederam. Depois de 23 anos no trono, Tibério morreu. Seu sucessor foi seu sobrinho-neto Calígula, que foi considerado louco. Disse que Calígula era epilético e tinha insônia, que lhe deu muito tempo para planejar as execuções da mãe e dos irmãos, assim como cometer incesto com suas irmãs. Amava os animais de modo estranho, chegou a nomear seu cavalo como cônsul. Mas as táticas brutais de Calígula acabaram por vencê-lo. Em 41 d.C., foi assassinado por seus senadores. O tio de Calígula, Cláudio, sucedeu-o no trono.
Quando Cláudio soube que o sobrinho tinha sido assassinado, escondeu-se atrás das cortinas do palácio, temendo os assassinos. Foi descoberto pela guarda pretoriana. Sem alguém apropriado para substituir Calígula, os pretorianos forçaram os romanos a tornar Cláudio seu novo líder. Mas Cláudio sempre temeu os assassinos de Calígula. Quando ele andava, seus joelhos fraquejavam e possuía outros traços desagradáveis. Espumava pela boca, seu nariz escorria, gaguejava e a cabeça tremia o tempo todo. Suetônio. Cláudio era uma criança doente e sempre foi ofendido pela família. Sua mãe Antônia, filha de Marco Antônio, dizia que ele era um monstro. Como adulto, tornou-se recluso, viciado em bebida, sexo e jogo. Quando o imperador estava sempre à procura de assassinos, conseguindo abortar 6 tentativas contra sua vida. Com o tempo, sua paranoia levou-o a executar 35 senadores e mais de 300 cavaleiros aos quais temia. Mas Cláudio não sabia que seu assassino estava em sua própria casa. Ele se casara com a irmã de Calígula, Agripina. Mas Agripina desejava secretamente que Nero, seu filho de um casamento anterior, subisse ao trono. Ela planejou matar Cláudio, servindo-lhe cogumelos venenosos. Quando o prato letal não fez efeito, Agripina mandou seu médico colocar uma gota de veneno em sua garganta. Com a morte de Cláudio em 54 d.C., seu trono ficou para seu enteado, Nero, que mais tarde confessou ter ajudado a matar Cláudio. Uma noite, durante um jantar, Nero disse diretamente: "Os cogumelos são o alimento dos deuses." Agripina, tendo ajudado o filho a subir ao trono, esperava ser recompensada, sendo nomeada para ajudar a governar Roma. Mas Nero tinha outras ideias. Mais tarde, Nero decidiu que sua mãe era muito arrogante e que tinha muito poder sobre ele. Portanto, mandou os seus soldados e oficiais assassiná-la. Assim, vemos por este exemplo que muitas vezes havia problemas muito sérios nessas famílias imperiais que poderiam levar ao crime. De todos os imperadores anteriores ou posteriores a ele, nenhum recebeu mais registros negativos do que Nero, retratado como um tirano autoindulgente e louco. Durante seu reinado, assassinou a mãe, 2 esposas e um meio-irmão. Chegou a castrar um dos seus amantes. Durante o dia, o prazer de Nero era executar e exilar homens, mulheres e crianças. À noite, percorria as ruas de Roma atrás de emoções baratas, assaltando mulheres e roubando lojas. Nero traiu amigos e a família, mas ele possuía um lado gentil. Patrocinava as artes e gostava de escrever poesia, mas sua maior paixão era a música. Nunca antes um imperador aparecera em um palco para tocar lira ou representar numa peça. Os nobres romanos encaravam suas apresentações públicas como escandalosas. Mas ninguém ousava questionar seu talento musical por medo de ser torturado. Tenho que confessar que Nero é um de meus imperadores favoritos, porque ele não foi tão mau quanto é falado. O mais importante para ele era a ideia da arte de atuar, que naturalmente é comum a todos os políticos, antigos ou modernos. Nero era um bom ator como qualquer bom presidente americano, e representou em várias situações. Por causa disso, foi odiado pelas pessoas que escreveram sua história. Para elas, ele é o homem que cantava enquanto Roma ardia, que fazia excursões artísticas pela Grécia bastante embaraçosas. Em 64 d.C., Nero viu-se frente a um desastre. Um incêndio varreu toda Roma, destruindo grande parte da cidade.
muitos romanos culparam Nero pelo incêndio, que incendiara intencionalmente para melhorar a cidade, que precisava de espaço para construir seu parque de diversões. Não se pode afirmar que o incêndio foi causado deliberadamente por Nero. Na verdade, o grande incêndio de Roma acabou com a maioria dos barracos no centro da cidade, permitindo que Nero construísse sua Casa Dourada, um fantástico parque de diversões que ele abriu para os cidadãos romanos, para todos os habitantes da cidade. Foram somente os aristocratas que rejeitaram a política populista de Nero, que viram esse ato como uma extravagância. Mas eu imagino que aquele parque foi uma espécie de Disneylândia romana, fundada pelo imperador. Alegria para todos. E que foi odiada pelos aristocratas que pensavam poder ter a posse e o controle do imperador. Depois do grande incêndio, a popularidade de Nero caiu muito. Seus exércitos e províncias viraram-se contra ele. Temendo o assassinato, Nero tirou a própria vida aos 30 anos, cortando sua garganta com a adaga. Egocentrista até o final, segundo seu secretário, as últimas palavras de Nero foram: "Que artista o mundo está perdendo." No ano posterior ao suicídio de Nero, o império passou por 3 imperadores, cada um deles rapidamente tendo morte violenta. No final de 69 d.C., Vespasiano tornou-se o 9º imperador de Roma. Vespasiano, um italiano de classe média, foi mais querido do que seus 3 antecessores que vinham da classe alta. Vespasiano começou a reconstrução da cidade queimada pelo fogo. Além da construção de templos e edifícios públicos, mandou erigir um grande anfiteatro. A Arena de Pedra dominou o horizonte da cidade. Tornar-se-ia um símbolo imponente do poder e da glória eterna de Roma. Em 80 d.C., nenhum outro local em Roma atraía mais a atenção do que o Coliseu, uma marca registrada imperial. Uma obra-prima de engenharia. A Arena de Pedra tinha 4 andares, sustentados por colunas em arco, cada um deles decorado com estátuas em pedra de deuses romanos. Dentro do Coliseu, longos corredores levavam a uma arquibancada de pedra. Embaixo daquela estrutura imponente existia uma série de passagens e jaulas subterrâneas. Iniciado pelo imperador Vespasiano em 70 d.C., o Coliseu foi terminado 10 anos depois por seu filho Tito, que tornou-se o 10º imperador de Roma. No dia da inauguração, 50.000 espectadores vibrantes lotavam o teatro para assistir às lutas dos gladiadores, em que homens semidespidos lutavam até a morte usando espadas, tridentes e em combate corpo a corpo. A entrada era gratuita. As lutas eram um presente do imperador Tito para o povo de Roma. A arena tornou-se um instrumento político usado pelos imperadores subsequentes para obter o apoio do povo. E para a maioria, nada era mais emocionante do que o esporte de matar. É curioso tentar se imaginar como teria sido o dia da estreia do Coliseu. Durante 6 ou 7 anos, o povo romano viu aquela enorme construção sendo erguida, sabendo que era para eles, para seu prazer, sua diversão. E deve ter havido uma tremenda excitação em torno do evento da inauguração. Devem ter havido procissões de gente, devem ter havido fanfarras, devem ter havido muitas cores, música. O imperador queria que o povo se divertisse e que, em resposta, o apoiasse e não se rebelasse, não fizesse motins, não fosse difícil.
Alguns gladiadores eram voluntários nessa carreira perigosa. Eram treinados em escolas especiais, esperando conquistar fama e recompensas financeiras. No entanto, a maioria dos gladiadores era fundamentalmente prisioneiros, criminosos e escravos. Para eles, as lutas eram um meio de ganhar a liberdade ou uma batalha terrível para permanecer vivos. Muitas vezes lutavam uns contra os outros. E tinha-se um homem com uma rede que era ágil, porque não carregava todo aquele equipamento pesado, lutando contra um gladiador super armado, e as pessoas apostavam dinheiro em quem achassem que venceria. Existe alguma evidência de que durante alguns períodos da história romana houve mulheres gladiadoras. Os espetáculos de gladiadores não apresentavam só lutadores. Animais exóticos eram importados do norte da África e da Ásia. No dia de um evento, centenas de tigres, leões e ursos eram mantidos em jaulas sob o Coliseu. Um sistema de roldanas levantavam as jaulas ao nível da arena, quando deveria haver lutas de animais. Havia uma programação para o espetáculo do Coliseu que tinha seu clímax no fim do dia. Pelas manhãs, havia as lutas de animais em que um animal menor era atacado por um animal maior. Depois, animais lutando com gladiadores. Depois disso, havia talvez o que fosse o espetáculo mais horrendo de todos. A sessão do meio-dia, em que criminosos eram levados para a arena e simplesmente executados para a diversão do público. O Coliseu era somente um dos vários locais que apresentavam esses esportes para espectadores. Desde os dias de Espartaco, em 80 a.C., anfiteatros semelhantes de pedra eram construídos em quase toda a província romana. Estou no anfiteatro de Siracusa, que é muito interessante. Foi construído aproximadamente em 200 d.C. Uma das coisas que os construtores desses locais tinham que pensar era na proteção dos espectadores contra os animais selvagens. Uma das maneiras foram as barreiras, que geralmente eram arredondadas para o caso dos animais tentarem saltá-las, pois escorregariam. Mas também havia outros motivos para essas barreiras. Aqui temos uma inscrição que diz que este lugar era marcado, reservado para a família de Statílios, o local que essa família comprou para sentar-se nos espetáculos. Com o aumento da popularidade das lutas, cada imperador queria apresentar espetáculos maiores e melhores para aplacar a sede de sangue e violência do público. Muitas vezes, o Coliseu era inundado para apresentar batalhas navais. Anos mais tarde, em 107 d.C., o imperador Trajano apresentou o espetáculo sangrento maior de todos. 10.000 gladiadores e mais de 11.000 animais foram mortos brutalmente. Está claro, no entanto, que o ser humano é fascinado por sangue, pela violência, pelo crime, e nas sociedades modernas podemos dizer que temos coisas semelhantes como touradas, lutas de cães, a violência que vemos em programas na televisão. Mas no final, acredito que a diferença entre a que vemos na televisão e pela qual somos fascinados é muito diferente dos massacres deliberados de seres humanos exclusivamente para o divertimento do público. Mas os espetáculos de gladiadores não eram os mais populares da Roma antiga. Por todo o império, fãs frenéticos exigiam corridas de bigas chamadas circos, para assistir à vitória de suas bigas favoritas. As bigas e seus cavalos estavam divididos em equipes chamadas vermelhos, azuis, verdes e brancos.
Muitas vezes 8 bigas competiam ao mesmo tempo por um prêmio em dinheiro ou pela glória de vencer. Mas a corrida era perigosa. Na fúria, as bigas muitas vezes colidiam nas curvas. E qualquer batida repentina poderia significar a perda de membros ou de vidas. O povo romano gostava de espetáculos públicos e nem todos eram violentos. Os cidadãos frequentavam o teatro para assistir a uma peça ou um recital de música. Buscavam também o relaxamento indo a casas de banho. Os romanos visitavam esses antigos spas diariamente para lavar-se, exercitar-se ou até mesmo para reuniões de negócios. Visitar os banhos romanos era uma questão de passar por toda uma sequência de salas, frias, mornas e quentes, o que poderia ser feito em diferentes ordens. Esta grande sala cheia de ecos é o frigidarium, a sala fria. E no final temos um mergulho revigorante na banheira gelada até o queixo. O dinheiro e o interesse que eram postos nos banhos mostram a importância deles na vida social romana. Vamos atravessar a sala fria e em seguida entramos numa espécie de vestiário. Esta sala é recoberta de estuco. E vamos mergulhar aqui, o que é quase como um banho termal. Mais uma vez, descendo os degraus, entro na água até o peito. No centro da banheira existe um mecanismo de aquecimento e embaixo de nós existe um forno que mantém água quente subindo continuamente pelos lados. E facilmente 30 pessoas podem banhar-se aqui. O fato de 30 ou 40 pessoas nuas estarem juntas numa banheira era uma das preocupações morais dos romanos, pois acontecia o que acontece quando as pessoas ficam nuas juntas. E uma maneira de lidarem com isso era dizendo: vamos separar os homens das mulheres, porque banhos mistos nus é um pouco demais para pedir-se de uma civilização. A maioria dos romanos não tinha o luxo de possuir uma banheira ou um chuveiro, e nem conheciam sabonete. Portanto, visitavam frequentemente os banhos. Limpavam-se passando óleo na pele, esfregando-a com um instrumento curvo de metal. Além do banho, eram oferecidas massagens, cera corporal e depilação. Existe uma descrição maravilhosa do filósofo Sêneca sobre como era horrível morar perto de um banho público, porque ouvia-se o tempo todo os gritos e as risadas das pessoas. E o pior de tudo, diz ele, era quando arrancavam os pelos das axilas, pois então os gritos eram maiores. O Império Romano oferecia grande variedade de passatempos públicos para seus cidadãos se divertirem. Os rituais e tradições da vida diária davam ao povo romano uma sensação de continuidade. Estabelecida por Augusto, o primeiro imperador criou uma tradição cultural que duraria por séculos e fazia o povo lembrar que eles também faziam parte de um império próspero, o glorioso Império Romano. Dentro dessa cidade eterna, os imperadores criaram uma terra de fantasia para a diversão da população. Um lugar onde os cidadãos comuns participavam da pompa antes reservada somente aos reis e aristocratas. Mas se examinarmos esse império de extensas fronteiras e monumentos colossais, não podemos esquecer que ela foi uma sociedade baseada na escravidão e na brutalidade. O Império Romano foi um lugar de contrastes chocantes, ricos e pobres, bem e mal, o melhor e o pior da natureza e do espírito humanos.